Está connosco o Dr. Gonçalo Castilho, médico-dentista com diferenciação em implantologia e reabilitação oral no Grupo Trofa Saúde Hospital de Alfena, a quem agradeço também por juntar-se a nós nesta tarde de quinta-feira. Obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco e depois ajudar então os nossos telespectadores. Sr. Doutor, antes de falarmos então de implantes dentários, o que são implantes dentários e os cuidados que devemos ter, o que é que pode levar à perda dentária? Muito boa tarde também aos nossos telespectadores. Muito obrigada. Boa tarde. E começar por agradecer, obviamente, ao Porto Canal, agradecer ao Trofa Saúde, por estarmos aqui a falar de saúde oral, de implantologia e estarmos aqui a falar deste tema que é tão importante para nós, hoje que é o Dia Mundial do Dentista, portanto, muito obrigado, faz todo sentido estarmos a falar hoje de implantologia, de saúde oral. A pergunta que me faz, sinceramente, é a pergunta pela qual nós devemos começar, antes de falar em implantes, percebermos o que é que pode levar à perda dentária. E há aqui algum conjunto de fatores que eu acho que é importante nós falarmos. Em primeiro lugar, a doença periodontal não controlada. O que é que isto é? Nós sabemos que o periodonto, ou a periodontite, que é assim que nós designamos uma doença mais grave, da gengiva e do osso, se não for controlada, a médio e longo prazo vai levar a que os dentes fiquem menos estáveis, em que o paciente possa sentir dor, possa sentir desconforto e, em última instância, nós vamos ter que fazer a extração, vamos ter que fazer a remoção do dente dos nossos doentes. Outros fatores, os traumas, por exemplo, quer em âmbito desportivo, às vezes acontecem traumas extensos das estruturas dentárias do dente e nós temos que, inevitavelmente, remover esse dente, infelizmente, é uma realidade que acontece. Estamos a falar de dentes extensamente destruídos, cáries muito grandes que muitas vezes tornam o dente irrecuperável e, portanto, nós aí também não temos outra alternativa que senão tirar esse dente. E depois algumas doenças sistémicas, por exemplo, diabetes não controlada, que nós sabemos que a médio e longo prazo, se não for controlada, vai influenciar a saúde oral e a saúde dos nossos dentes, levando em última instância, numa fase mais tardia, a que eles tenham de ser extraídos. É importante, eu gosto também sempre de deixar esta nota, e no último estudo do Barómetro de Saúde Oral, que é realizado pelos médicos dentistas, e penso que é do ano passado, 2023, nós sabemos que uma parte significativa da população portuguesa tem mais de uma falha dentária, tem várias falhas dentárias. E isso acarreta um prejuízo, quer em termos da mastigação dos nossos doentes, mas não só, porque a mastigação não é tudo quando falamos de dentes, acarreta também um prejuízo do ponto de vista emocional, do ponto de vista da qualidade da mastigação, da autoestima das pessoas e dos nossos doentes. Portanto, falar de ausências dentárias é falar deste conjunto de fatores. Bem-estar, estarmos contentes com o nosso sorriso, contentes com a nossa mastigação e estarmos felizes, acima de tudo. Falamos aqui na saúde no geral. Como podemos ver nesta imagem que estamos aqui a passar, apenas 41,1% dos portugueses têm a dentição completa. Portanto, é mesmo importante falarmos sobre as causas que levam à perda dentária. Até para estarmos atentos. E hoje em dia, aquilo que nós menos queremos é tirar dentes. Pois. É aquilo que nós menos queremos. Portanto, é até à última. Até à última, nós tentamos preservar porque existem muitas tecnologias, muitos materiais que nós usamos para substituir os dentes, mas não existe nada como o nosso dente natural. Mas, por outro lado, ainda bem que existem os implantes dentários. São a segunda melhor escolha depois do dente natural. O que é um implante dentário? Muito bem. Quando nós temos de, por algum motivo, fazer a extração dentária, temos de procurar resolver essa solução aos nossos doentes. E a melhor solução neste momento, porque é aquela que vai imitar biologicamente e mecanicamente aquilo que seria um dente natural, são os implantes dentários. Estes implantes podem ser feitos em titânio e, maioritariamente, nós usamos implantes em titânio, com diferentes graus de pureza, com diferentes formas, com diferentes tamanhos e com diferentes tratamentos da parte de fora do implante, tratamentos químicos, mas maioritariamente são implantes de titânio. Também temos hoje em dia alguns implantes em cerâmica, para casos mais específicos, ainda não são usados de forma tão rotineira, mas já existem pacientes, por exemplo, que sejam alérgicos ao titânio, já existe essa alternativa. E depois, os implantes são usados para substituir um dente, vários dentes ou, em último caso, em situações mais extremas, todos os dentes dos nossos maxilares, independentemente se seja o maxilar superior ou o maxilar inferior. Mas há diferenças entre implante dentário e prótese dentária? Há diferenças. A prótese dentária tem séculos. Portanto, estamos a falar de uma solução, que é uma solução, mas que desde há muito que não sofre uma grande evolução. Portanto, e se nós tivéssemos de dizer aqui as principais diferenças entre uma prótese dentária e os implantes, nós poderíamos rapidamente dizer o quê? Uma prótese dentária
É um dispositivo relativamente rudimentar, que substitui os dentes, obviamente, e cumpre alguma função estética e alguma função mastigatória, mas ela vai assentar aonde? Vai assentar nos nossos dentes e, desse ponto de vista, começa a prejudicar também, porque às vezes tivemos aquelas placas que as pessoas dizem, vulgarmente designam as placas. Eu tenho uma placa, tem enganchos que muitas vezes podem fragilizar os dentes que estão presentes na boca e assenta sobre a gengiva. Todos nós já vimos aquela placa no copo d'água, portanto, é essa a solução quando nós falamos de próteses removíveis. A ocupação da boca é algo desconfortável e, portanto, deve ser encarada como uma segunda solução. Quando falamos de implantes, falamos, como estava há bocadinho a dizer, de uma solução fixa, que não sai, que é muito mais confortável para o nosso doente e vai mimetizar aquilo que seria um dente natural. Portanto, estamos a falar de dois tipos de tratamentos diferentes, obviamente com expectativas e custos diferentes, mas com uma qualidade que podem aportar para os nossos doentes muito diferentes. Portanto, o implante acaba por ser o tratamento de eleição, sempre que é possível, como é óbvio. Mas eu deixo sempre essa nota. Independentemente de serem fixos ou removíveis, é melhor ter dentes. Portanto, independentemente da solução, isto depois vai de encontro às expectativas e às possibilidades nos nossos doentes, o importante é termos dentes. Em relação aos implantes dentários, todas as pessoas podem colocar implantes dentários ou há contraindicações também para a sua colocação? Isto é uma pergunta que muitas vezes os pacientes chegam ao nosso gabinete e dizem, porque já ouviram que não podem colocar, porque têm determinada patologia, determinada doença. Mas acho que é importante, e é uma excelente pergunta, porque acho que é importante desmistificar um bocadinho isto que muitas vezes ouvimos nos nossos consultórios. Eu gosto de definir isto, se calhar, em dois tipos de contraindicações. Há aquela contraindicação absoluta, e estamos a falar, por exemplo, de doentes que tiveram um AVC, um acidente vascular cerebral, há pouco tempo, há 6 meses, portanto, aí nós não devemos fazer este tipo de tratamentos. Pacientes que estejam no âmbito de tratamentos de quimioterapia, portanto, infelizmente, que estejam a passar por um processo de uma neoplasia e que estão a fazer determinadas medicações com as quais não é aconselhável fazer ao mesmo tempo tratamentos de implantologia. E depois, obviamente, mas gosto sempre de frisar, crianças e jovens estão em crescimento. Apesar de tudo, muitas vezes temos crianças com 15, 14 anos que já são comparáveis a um adulto em termos físicos, mas estão em crescimento e, portanto, enquanto não atingirem o pico de crescimento, não devem fazer a colocação de implantes, porque o osso expande, os dentes movem-se, mas o implante não se move. Portanto, nesses casos específicos, não devem ser colocados implantes, pelo menos nesses momentos. Contraindicações relativas. O que é que isto quer dizer? Que são doentes que, por algum motivo, têm um fator acrescido de risco. Não quer dizer que ele seja muito elevado, mas têm um fator acrescido de risco. Estamos a falar de doentes fumadores, por exemplo. Estamos a falar de doentes com diabetes não controlado. Estamos a falar de doentes que têm doença periodontal, a tal doença das gengivas e do osso não controlada. Estamos a falar de doentes que têm algumas patologias e tomam medicação, como, por exemplo, os bifosfonatos, que é uma medicação específica, entre outras coisas, para o tratamento da osteoporose. E nesses casos específicos, quando fazem medicações mais concretas, como é o caso desta que eu referi, eu gosto de dizer que nós devemos ter uma via verde com o médico que está a acompanhar e que fez a prescrição desse medicamento para falarmos, porque é possível fazer a colocação, mas tem que ser feito com conta, peso e medida. Portanto, temos de fazer isto de forma segura para os nossos doentes. E estas serão, se calhar, as contraindicações absolutas e relativas mais relevantes que eu acho que faz sentido os nossos telespectadores saberem. E também houve uma evolução nos implantes dentários, ou seja, as mais recentes tecnologias também vieram a ajudar a ter um resultado melhor? Sem dúvida. Hoje em dia, nós começamos a utilizar a tecnologia antes sequer da cirurgia. Portanto, nós conseguimos, antes de fazer o que quer que seja na boca dos nossos doentes, mostrar ao doente qual será o resultado final. Portanto, o paciente entra e nós fazemos um escaneamento e conseguimos mostrar com um software muito específico, com uma exatidão muito grande, qual é que será o resultado final. Portanto, isto faz muita diferença. Nós conseguimos ver e mostrar ao doente que tipo de sorriso quer ter, que tipo de dente quer ter, a cor do dente. Tudo isto, hoje em dia, nós conseguimos escolher e falar com o doente, obviamente mantendo as expectativas assentes na terra, com os pés assentes na terra, mas conseguimos demonstrar isso antes sequer de fazermos o que quer que seja. Quando começamos a trabalhar, há tecnologias que vieram revolucionar por completo a área da implantologia e a área da reabilitação, que é esta que eu me dedico. Falamos, por exemplo, do escaneamento intraoral, o scanner intraoral,
que veio substituir aqueles moldes que todos nós, ou alguns de nós, já passaram e tiveram de fazer no dentista, e que ficamos com a boca aberta, ficamos com aquela massa que as pessoas dizem que é desagradável, ou dá algum reflexo vómito. Ninguém gosta desse tipo de procedimentos. E hoje em dia nós já não o fazemos. Pelo menos na grande maioria dos casos já não é necessário fazer isso. Falámos de escaneamento extraoral. O que é que isto é? Da mesma maneira que nós fazemos um escaneamento à boca dos pacientes, fazemos também à face. E penso que até que está a passar nas imagens, não neste momento, mas vai passar. Sim. Nós conseguimos fazer o escaneamento da face do paciente e isto vai fazer com que o laboratório, quando estiver a fazer os dentes, o faça de uma maneira muito mais personalizada, porque todos nós somos diferentes e os dentes não têm de ser iguais para todos. Portanto, conseguimos desta maneira um tratamento muito mais personalizado. Falámos também de impressoras 3D. Hoje nós conseguimos imprimir com resinas específicas dentes definitivos em minutos. Portanto, conseguimos, na mesma consulta, imprimir um dente definitivo para os nossos doentes, que foi uma revolução na medicina dentária. E falámos de sistemas, por exemplo, e também está a passar em imagens, de fotogrametria, parece um palavrão muito grande, usado em medicina dentária, mas no fundo, e para simplificar e para os nossos telespectadores perceberem, estamos a falar de a localização exata dos implantes, é um sistema de fotogrametria, mas o mais importante é, o que nós fazíamos em 2, 3 consultas, fazemos hoje em dia em segundos. Claro. Portanto, tudo isto veio maximizar e veio ajudar que os nossos doentes tenham tratamentos mais eficazes e mais confortáveis também. Como é ótimo para gerir expectativas também, não é, do resultado final. Obviamente, uma coisa é eu iniciar um tratamento e não fazer ideia de como é que vão ficar no fim. Outra coisa é eu iniciar um tratamento e desde já começar a falar connosco, com médicos dentistas, e dizer, doutor, olha, isto, não gosto muito deste resultado, claro, a forma dos dentes. Há coisas que nós conseguimos ir de encontro às expectativas dos doentes, outras não. Mas neste tipo de coisas nós conseguimos a cor, a forma, até muitas vezes deixar um espaço entre os dentes, o chamado diastema. Há doentes que querem isso, claro, e tudo isso é possível hoje em dia, antes sequer de começarmos os nossos tratamentos. Que é ótimo. Atualmente é possível até utilizar o sangue dos próprios pacientes nas cirurgias? É verdade. É uma técnica, também é uma tecnologia em que parece muito agressivo, mas não é. Basicamente o que nós fazemos é, nós escolhemos sangue aos nossos doentes, da mesma maneira que quando vai fazer análises, tem de colher sangue, nós escolhemos sangue, isso vai a uma centrífuga, o sangue é centrifugado e depois, passado poucos minutos, estamos a falar de um breve e de um curto espaço de tempo, nós removemos esse sangue da centrífuga e vamos obter, quer em estado sólido, quer em estado líquido, o melhor que o sangue tem. Leucócitos, plaquetas, fatores de crescimento, tudo aquilo que nós gostamos quando fazemos uma cirurgia para termos o quê? Um melhor pós-operatório, menos dor, uma melhor cicatrização da gengiva. E, portanto, isto é algo que nós gostamos de implementar em quase todas as nossas cirurgias em implantologia, porque veio tornar os nossos resultados mais previsíveis e melhores, como é óbvio. Quais são as grandes vantagens na implantologia, específico na implantologia, desta tecnologia? Da parte da colheita do sangue? Sim, sim. Imagine, nós com isto conseguimos colocar diretamente na boca do paciente, imagina uma espécie de uma gelatina, que é o produto final desta centrifugação, conseguimos colocá-la. Que é o sangue do paciente. É o sangue, não? Noutra forma. Noutra forma, claro, já passou por todo esse processo. Já passou por um processo de centrifugação e nós conseguimos colocar o produto resultante da centrifugação, que é uma espécie, pode ser sólida, é uma espécie de uma gelatina, nós chamamos umas membranas, colocamos diretamente na boca dos pacientes e vamos ter uma melhor cicatrização, vamos ter um melhor pós-operatório, vamos ter muitas vezes, conseguimos também que a gengiva cicatrize de maneira mais rápida, vamos, no fundo, maximizar e melhorar todo o tratamento do nosso doente e vamos também diminuir o tempo de recuperação. Que muitas vezes é algo que os nossos doentes se queixam, a recuperação não foi tão rápida como gostava e desta maneira também conseguimos diminuir os tempos de recuperação. O que é ótimo. O que é ótimo para todos. Para terminar, uma das áreas em maior desenvolvimento, a cirurgia guiada em implantologia também. Sem dúvida. E penso que também temos imagens. Vídeo para mostrar, sim. O vídeo não, penso que são imagens. Fotografias. Sim, sim. Exatamente. Isto trata-se de cirurgia guiada e basicamente e de uma forma muito simples e muito sumária, o que é a cirurgia guiada? Nós, através daquelas guias que tenham aqueles pequenos orifícios, nós fazemos a colocação e o preparo dos implantes através daqueles pequenos orifícios. Como é que nós chegamos a estas guias de acrílico, que é o material com que elas são feitas? Nós introduzimos o escaneamento, a cópia da boca dos pacientes no software
introduzimos também a TAC num software específico e fazemos todo o planeamento de onde os implantes devem ficar nesse software. E como resultado desse planeamento vamos obter aquilo que nós estamos a ver nas fotografias. Eu até penso que temos outras fotografias exatamente, daqueles pequenos orifícios. Neste caso não é para os dentes todos, é para dentes concretos, mas conseguimos, desta maneira, o quê? Conseguimos ter uma cirurgia mais precisa, conseguimos ter uma cirurgia mais segura para o doente e, obviamente, também para o médico dentista, e conseguimos muitas vezes também ter uma cirurgia mais rápida, porque entre nós, ninguém gosta muito de estar na cadeira do médico dentista, a verdade é essa. Sim. Ninguém gosta de ir ao dentista, Sr. Doutor. Está mal, mas nós lidamos com essa frase todos os dias. Eu sei. Mas é realidade. Mas nós lidamos com essa frase e o nosso aqui objetivo, também o objetivo desta conversa hoje, é tentar que o tratamento seja mais confortável, maximizar os tempos de consulta e que os doentes também tenham de ir menos vezes ter connosco, também menos vezes quanto possível. É importante, durante o tratamento, também ir explicando aquilo que se vai fazendo para manter essa tranquilidade dos doentes. Obviamente, e nós fazemos sempre a questão de demonstrarmos, querem no computador, com software específico, a tal questão do antes e o depois, e explicar concretamente que tipo de tecnologia nós usamos e o porquê. Portanto, não é só usar, nós temos de explicar porque é que estamos a fazer este tipo de procedimentos, mas é impossível hoje em dia fugir dos avanços tecnológicos. Portanto, nós não podemos ficar para trás e a nossa equipa faz questão disso mesmo, que nós estejamos na vanguarda de equipamento tecnológico que nos permita dar o melhor tratamento aos nossos doentes. Muito obrigada pela sua presença.